foi um movimento de dupla mão. Mas talvez tenha sido mais porque as pessoas começaram a ir para os grandes centros. Por exemplo, o que acontecia na época do Freud? As pessoas iam para Viena e se analisavam. A análise era 6 meses, 1 ano. Voltavam para os seus lugares, começavam a falar para outras pessoas iam, e ia se criando uma rede, ligando a matriz, que naquela época era Viena, com outros lugares da Europa, da América e tal. O que aconteceu nos últimos anos? Por exemplo, lugares como a Coreia do Sul, como a China, como a Índia, pessoas, psiquiatras, psicólogos, filósofos, intelectuais, que iam fazer a formação, digamos, em Londres ou em Paris, centros europeus, ou nos Estados Unidos, iam estudar a sua área, entravam em análise. Entrando em análise, se interessavam pela sociedade psicanalítica, faziam a formação, voltavam, começavam a estimular outras. E aí as pessoas das matrizes, dos grandes centros, eram chamadas. Mas, por exemplo, quando eu estive na China 3 vezes, já havia um trabalho de uns 10 ou 15 anos de noruegueses e de alemães, que iam lá fazer cursos de psicoterapia, que em parte eram pessoas que tinham ido e chamado, e em parte eram iniciativas. Então, foi um encontro de 2 mãos, e em muitos lugares, sempre tem, em todos os lugares tem, 1 ou 2 pioneiros, que saíram e trazem a boa nova. Tem uma certa semelhança com a história dos missionários, né, que viajavam para propagar a nova fé e tal. Então tinha um certo aspecto assim. Só que aí depois vem as novas gerações, e aí já começam os conflitos entre a primeira geração e a segunda geração. Mas, de fato, o que acaba acontecendo é um encontro em que há uma demanda inevitável. Porque as pessoas, por exemplo, que vieram de cidades daqui, do interior ou de outras cidades brasileiras para cá, inevitavelmente transmitem essa cultura e vai havendo um trabalho conjunto. E é muito interessante porque o Brasil hoje tem uma rede de formações analíticas impressionante. São Paulo era um grande polo, é um grande polo, que começaram a pessoas ir a São Paulo, voltar, depois mais pessoas, e de repente foi se criando o que a FEBRAP se chama núcleos. E do núcleo se cria um grupo de estudos da IPA, que aí esse vai se tornar ligado à IPA e não mais à sociedade. Então é um tremendo network, né? É uma rede que vai se alimentando mutuamente. E é impressionante porque se encontra pessoas nesses congressos internacionais que vêm de todas as partes do mundo. Teve uma pessoa da Índia que veio falar comigo, porque eu teve um curso, e aí tem iniciativas como um programa de psicanálise para estudantes, aberto. Estava cheio. Estudantes de todos os níveis, desde pós-graduação até de graduação, mas vários membros do Congresso foram assistir. E eu dei a primeira aula, que foi sobre poder e sofrimento psíquico, falando sobre como é que o poder se relaciona com o sofrimento e tal. As perguntas foram incríveis. Tem uma pessoa do Líbano, uma pessoa da Índia, uma pessoa do lugar da Inglaterra, mundos. Então, realmente, é um outro aspecto muito fascinante de ver como existem diferentes psicanálises em diferentes lugares do mundo. E isso é um outro
aspecto daquela questão que tu levantaste, da mala. Porque é fascinante de ver, né? Como as histórias são ao mesmo tempo diferentes e têm semelhanças. De repente, da chuva não brotam os cogumelos? Brotam formas de vida. Brotam pessoas, mentes interessadas, curiosas. E umas seguem toda a formação, outras entram, saem, não se adaptam. É como os casos de análise. Tem uns que começam com uma e depois aumentam. E outros que começam com uma, ficam com uma e saem. Ou ficam com uma, enfim. Cada um vai fazer o que puder.